Bom dia, Emilson. Bom dia, dona Kathleen. Tudo bem com você? Eu tô muito bem, e você? Eu tô mais que bem, né? Ótimo, isso que importa. Hoje a gente está aqui em mais um episódio do Pode Compartilhar, um podcast do CSC, que tem como objetivo conhecer um pouco mais as pessoas que trabalham com a gente. E hoje o nosso convidado é muito especial. É uma pessoa que dispensa comentários, né, Kathleen? Hoje a responsabilidade agora ela é outra. Exato, estamos aqui, né, em outro nível. Então, o nosso convidado de hoje é especialista em experiência com o cliente. Ele atua na estruturação de equipes próprias e terceiras para o acompanhamento da jornada com o cliente. Ele também já trabalhou com operações do tipo saque, CSC, retenção, vendas e suporte. Ele também é voluntário do projeto Presente da Alegria, que ele vai falar um pouco mais daqui a pouco. Não sei se essa informação é importante, mas ele é corintiano. Vai, Corinthians! Marido da Heloísa, pai da Júlia e da Mariana. Seja Marina. Marina, peço desculpas. Pai da Júlia e da Marina. Isso aí. Seja muito bem-vindo, Tiago Póvoa. Tudo bem? Ai, meu Deus do céu! Emilson e Kathleen, eu fico esperando todas as quintas-feiras para escutar o próximo episódio. E aí, semana passada, a Kathleen falou, cara, eu preciso que você esteja lá. Eu falei, mas estava tão bom ouvindo só. É mais gostoso ouvir do que falar, mas é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês e espero conseguir ser tão desenvolto quanto foram os convidados anteriores. Vai ser um prazer. A gente vai fazer isso acontecer. Mas vamos lá então, Thiago, vamos começar pedindo uma curiosidade. Porque você é filho único, né, Thiago? Filho único. Eu sou filho único porque eu supri todas as necessidades. Eu falo isso pra minha mãe, pra todo mundo que pergunta. Eu falo, eu sou filho único porque eu supri todas as... Ou você traumatizou ele. E é uma mentira, é uma mentira. Minha mãe teve um problema sério no meu parto que ela ficou traumatizada. E por isso não tiveram novos filhos. Como eu não gosto de tocar nos traumas e sempre olho o copo mais cheio, eu digo que eu supri todas as necessidades da família. Mas eu acho que sim, hein? Vamos lá. Vamos lá. Conta aí uma curiosidade do Thiago criança ou como foi a tua infância. Foi em São Paulo, né? Foi em São Paulo. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Eu moro em Santa Catarina somente há 6 anos. O restante da minha vida, eu não vou falar quanto para vocês não fazerem as contas. Eu morei em São Paulo e nunca imaginei sair de São Paulo. Depois eu conto essa história para vocês. Mas eu vou falar de algumas lembranças de infância, sim. Eu tenho algumas histórias, aventuras. A minha primeira foi com 1 ano de idade. Nossa. Com 1 ano de idade, minha mãe estava fazendo café. Ela colocou o café na mesa com uma toalha, água quente com uma toalha. E eu, com 1 ano sentado, Puxou a toalha. puxei. E tombei. Não. Meu Deus. Água fervendo. A água fervendo no corpo inteiro. Meu Deus. No rosto, no corpo. Gente. Cara, direto pro hospital. Eu tenho marcas até hoje, né, no rosto, Queimaduras. graças a Deus não piorou o rosto, né? Porque poderia ser pior. Mas Se a gente fala, entendi agora. Mas foi quem já viu o filme do Deadpool pode lembrar um pouquinho aquela cena deplorável, mais ou menos isso. Então, eu tenho Deus. fotos com 1 ano de idade totalmente enfaixado, parecendo uma mini múmia, Nossa. porque foi a minha primeira aventura. Assim. Uma aventura, né? Chamada de trauma, não. E eu tenho mais algumas, assim, eu lembro com... Vocês vão falar, esse moleque era terrível, né? De 4 para 5 anos de idade, eu lembro eu morava ainda em Carapicuíba, interior de São Paulo, ali, região metropolitana. Eu brincando com isqueiro, aprendi a acender um isqueiro, minha mãe... Apenas 5 anos brincando com isqueiro. Botei fogo no lençol da minha casa Meu e, cara... E aí, depois disso, acho que eu não vou contar as outras histórias. Eu comia terra quando era criança. O Thiago aí, ó, tomando banho de jazz e Não, o café negócio dele era quente. com água quente, Meu fogo. Deus. Então, por isso que nada mais me preocupa. Acho que vocês podem perceber que eu sou uma pessoa Não calma quis por seguir conta a carreira disso. de bombeiros, né? Assim, inspirado Não, nessas eu quero saber histórias. como é que tá a tua mãe. Você tá calma, agora a tua mãe, tadinha. Minha mãe é muito tranquila. Meu pai era mais bravo, mas minha mãe sempre
aquela coisa do filho único, de proteger, e acho que Eita, foi bem tranquilo. Você teve uma infância raiz? Porque era São Paulo. Tinha essa coisa da infância raiz? De jogar brincar na futebol rua. Não, era apenas show. Cara, não existia, né? Esse mundo de telas de hoje, acho que é uma das coisas que mais incomoda, assim, quando eu falo de criação de filhos. Então era na rua, jogando bola, jogando vôlei, brincando, escutando música. Cara, era uma loucura. Fazia bailinho, então, cara, era uma coisa mais raiz, assim, brincar de esconde-esconde. Entendi. Entendi, Thiago. Quando a gente fala de gestão de pessoas, é um tema muito amplo, né? Envolve diversos assuntos. E qual é o teu maior desafio enquanto gestor? Uma coisa que te desafia. O Emerson, assim, a gestão de pessoas é algo que a gente pode olhar por vários aspectos, mas nada mais é do que uma relação humana, como qualquer outra. Enquanto gestor, você tem que alinhar muito bem vários pilares, porque você tem o resultado da companhia para entregar e você tem o desenvolvimento das pessoas que estão no seu time. Então, o gestor, ele sempre fica nessa linha tênue entre os objetivos que você precisa entregar, mas você só consegue entregar esses objetivos através das pessoas. Então, o grande diferencial de um gestor é conseguir fazer com que as pessoas estejam alinhadas aos objetivos da empresa, mas também desenvolvê-las, para que elas possam dar o seu próximo passo. Sim. Porque quando as pessoas se sentem desenvolvidas, independente de trabalhar mais ou menos, com mais ou com menos pressão, essas pessoas automaticamente elas vão caminhar para dar os próximos passos. Sim. Então, acho que o grande desafio do gestor é isso, é você desenvolver as pessoas e fazer com que elas estejam alinhadas com o objetivo da empresa. E para você é mais fácil dar ou receber feedbacks? Que pergunta, hein, cara? Eu tava escutando os outros. Tá diferente, né? Eu acho que mudou. Eu acho que mudou. Mas vamos lá. Cara, eu acho que feedback, você tem dois grandes aspectos que servem tanto para você dar feedback quanto para você receber. Primeiro que feedback exige preparação. Sim. Feedback não é stand-up. Eu não posso chegar para você e falar, Emilson, vem aqui que eu vou te dar um feedback. Feedback você prepara, você analisa, você estrutura, você convida a pessoa. Você convida. Então, eu vou te dar cara, semana que vem teremos o nosso feedback. Tem que estar lá na sua agenda, porque você também precisa se preparar, né? Então, existe todo um rito, tanto para você dar o feedback, quanto para você receber. E o para receber é simples, você tem que ter coragem e abertura. Feedback não é monólogo. Ninguém entra para dar um feedback para falar, cara, só vou falar. Então, você precisa escutar. Né? Até porque você tem dois ouvidos e uma boca só, né? Então, comece escutando também, porque sempre existe o outro lado. E aí eu brinco uma frase que vocês já ouviram muito, que é a gente olhar sempre o filme e não olhar a foto. Sim, já escutamos muito essa frase. Né? Bastante. Porque se você entra para um feedback, tanto para dar um feedback ou para receber um feedback com base em algo pontual, você corre um sério risco de estar influenciado por aquele fato. Sim. Quando, na verdade, a pessoa tem uma trajetória ali. Ela não é aquele fato. Aquilo faz parte da história dela, mas ela tem uma história como um todo. Né? E a partir do momento que fatos forem se sucedendo, que criem uma nova história, aí sim, eu posso mudar o meu feedback, porque os fatos recentes mostram que você também... Viraram um filme. E aí, isso se construiu num novo filme. Então, eu digo que feedback tem esses dois aspectos. Preparação, não é stand-up. Você precisa se preparar, tanto para dar quanto para receber. E você precisa ter coragem para escutar e estar aberto a receber também o feedback. Feedback não é uma via de mão única. Sempre vai ser uma via de mão dupla. Então, por isso, quando você está dando feedback, automaticamente você está recebendo. Não sei se era isso. É isso. É isso mesmo. Então, Thiago. Mas tá mais difícil que o outro. Desde lá do banho que você tomou de café quente até os dias atuais, né? Temos aí uma trajetória. E um momento que você pode olhar e falar, poxa, esse momento aqui na minha carreira foi um divisor de águas. Cara, posso citar dois que estão relacionados. Sim. Tá? Vamos abrir essa brecha para você. Por favor. 2 divisores de água. Eu acho que primeiro, quando você opta ou é escolhido
ou entendem que você tem esse potencial de virar gestor, e é dessa virada que eu vou contar um pouquinho, porque é um pouquinho da minha trajetória, né? Sim. Então, acho que essa primeira virada de colaborador individual para gestor, ela é um divisor de águas na carreira de Uma qualquer... virada de chave, né? É uma grande virada de chave. Você deixa de contribuir individualmente com a sua companhia e o seu resultado a partir dali não é mais do seu esforço, é do esforço do seu time. Esforço coletivo. Então essa é uma primeira virada muito, muito, muito importante na carreira de qualquer pessoa. E tem uma variação ainda. Às vezes você vira gestor da equipe que você era par de uma pessoa. Talvez essa é a cereja do bolo ali de dificuldade. A Catherine está aqui. A gente passou por isso juntos, tem lugar de fala. Então, acho que essa é uma virada muito importante. Eu brinco que quando você veste a camisa de gestor, você perde alguns direitos. O primeiro deles é de falar mal da empresa. Literalmente, e não é crítica, é óbvio que entre gestores a gente sabe coisas que acontecem que são boas, que são ruins, e a gente discute isso. Quando eu estou falando com o meu time, eu tenho aquela camisa da empresa, onde eu preciso explicar o porquê as coisas acontecem. Porque o errar e acertar é do ser humano, isso vai acontecer em todos os lugares. Então essa é uma virada importante. E a segunda é quando você vira gestor de gestor. É mais difícil? Eu não digo que é mais difícil, mas é diferente. Porque você acaba também se distanciando da base da operação. E isso isso tem um impacto muito grande. Então hoje eu sou gestor de gestor, mas eu procuro o máximo que eu consigo estar próximo, cara, de todo mundo. Então eu já trabalhei em empresas onde o gestor trabalhava numa sala ou num tablado, num lugar separado. Cara, eu aprendi isso há mais de 10 anos, eu faço questão de sempre a minha mesa vai estar no meio da operação. Foi uma coisa que foi diferente para mim quando eu cheguei para cá. Porque eu trabalhava numa empresa há 9 anos e lá tinha isso. Por exemplo, o primeiro andar fica o chefe, entendeu? Aí cada departamento separado e a gente tinha aquele receio. Por exemplo, a gente tinha um problema pontual que a gente queria tratar com o nosso gestor, que até era imediato, né? Mas até você ir na sala da pessoa, sabe? Era tipo meio que quebrar uma barreira, né? E o legal aqui do CCC é que o seu gestor tá ali com você. Então isso, para mim, que tive outras experiências, foi uma experiência muito positiva. Você quebra essa primeira barreira. Né? Isso. Dizer, cara, primeiro, o gestor é um ser humano como outro qualquer. Eu digo, o que eu tenho mais é cabelo. Desmistificar aquela figura. Nem cabelo branco, porque eu não tenho mais cabelo. Eu tô com os brancos. Mas, primeiro que o gestor, cara, ele é um ser humano como outro qualquer, o que ele tem é mais estrada, mais bagagem. E isso você aproxima as pessoas. Sim. É claro que em determinados momentos, cara, eu estou no meio da operação, às vezes eu tenho uma reunião, cara, eu não consigo fazer ali, eu preciso me deslocar. Então, e quando você vira gestor de gestor, é natural que você se afaste um pouco. Sim. Mas quanto mais você está longe da sua operação, menos você entende o que está acontecendo. E não é porque você não confia nos gestores ou porque os gestores não fazem esse trabalho. É porque você precisa conhecer a tua operação. Porque aí você tem poder de fala para dizer o que está acontecendo, o que a gente precisa melhorar. Então eu procuro estar sempre acessível, mas essa é uma virada importante para que você não se distancie da operação. E depois, quanto mais você vai crescendo, mais difícil fica essa relação. E não é por falta de vontade, é por falta de agenda, é porque é um papel diferente. E por isso que o seu papel de desenvolver líderes que façam essa mesma trajetória vão fazer que a sua operação esteja bem suportada em termos de gestores. Eu acho que esses são duas viradas. Sim. Se tem divisor de água, para mim é essa, quando você vira gestor e quando você vira gestor de gestor. O resto é uma consequência, acaba sendo mais do mesmo, claro que com outro nível de responsabilidade e skills que você tem que adquirir, mas esses são dois grandes divisores de água. Assim. Entendi. E aí, voltando um pouquinho para o Thiago Pessoa, vamos tirar essa visão gestora. É a pessoa física. Você comentou ali um pouquinho da tua infância, que foi uma infância raiz. A gente falou no começo que você é pai da Júlia e da Marina. Inclusive, tem uma grande diferença de idade. Uma grande não, elas têm uma diferença, elas estão em momentos da vida diferentes. A Júlia começou por faculdade agora, né? A Marina ainda tá naquele pique lá da criança. Que pique. E aí a pergunta de qual é o maior desafio que você vê como pai nos dias atuais? Como é que se encaixa aí a paternidade? Como é que se... Assim, o mundo
o mundo ele está mudando numa velocidade que Assustadora, né? a gente não tem nem palavras, né? Ao mesmo tempo que toda essa tecnologia, essa evolução tecnológica facilita as nossas vidas, talvez ela dificulte na mesma proporção você... Hoje criar um filho é uma grande, sempre foi uma grande responsabilidade, mas nos dias de hoje ainda mais, né? A gente tem lá, há anos atrás, até a concepção das famílias eram diferentes. Sim. Hoje em dia, cara, é pai trabalhando, é mãe trabalhando, O controle é menor, a família. informação é muito... E aí é muito tempo de ou escola, cara, ou creche, ou pessoas cuidando do seu filho, e você tem menos contato. E aí, fazendo até associação de gestor, quanto mais distante você está das pessoas, menos você Sim. consegue ter propriedade. Então, acho que essa talvez é a maior dificuldade hoje. Então, hoje a gente está num mundo muito viciado em tecnologia, telas. Então, essa é uma grande preocupação que eu tenho para a criação das meninas. Em termos de segurança também, o mundo hoje não está para amadores. Assim. Ter filho é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, exige uma dedicação, mas é uma delícia. Mas é uma delícia, eu faria tudo de novo. Ok, agora uma pergunta mais pessoal, Thiago. Ixi. Eu não conheço muito o Thiago há muito tempo, né? A gente conheceu ele há pouco menos de 2 anos. E o Thiago, gente, vocês não estão vendo, porque é um podcast, obviamente, mas o Thiago tá com uma silhueta invejável. O Thiago agora tem cintura, tem curvas. E houve um processo aí para todas essas mudanças. Então, Thiago, a gente quer saber como foi a decisão para você de fazer a bariátrica. É uma decisão todo dia, na verdade, né? É uma decisão diária, realmente. Bem pontuado. Vamos lá, o primeiro ponto é que eu perdi um monte de... Como eu digo, quando você tem lugar de fala, você pode fazer algumas piadas. Então, sempre só gordo pode falar de gordo. Então, a primeira coisa é que eu perdi isso e hoje eu tenho que me controlar nas brincadeiras. Mas, assim, como tudo na vida é um processo, né? O processo de ganho de peso, ele não é um processo do dia para a noite. Sim. Ele é um processo de anos. E muitas vezes você não percebe aquilo. E eu brinco que eu sempre fui um gordinho muito saudável. Então, quando você tem até 35, 40 anos, qualquer exame que você fizer na tua vida, cara, vai dar bom. Uhum. Porque você tem um organismo ainda, cara, é jovem, tem força. Então, eu sempre fui nessa. Cara, eu sou gordinho, então isso aqui não me atrapalha, eu faço a piada, mas eu faço meus exames, está tudo certo. Mas quando você vai chegando numa certa idade, cara, e aí também eu tive filho um pouco mais, a Marina veio, eu já era um pouco mais velho, então você tem que correr um pouquinho mais atrás. Cara, e aí começou a pesar. E você fala, puta, cara, abaixar e levantar já não é a mesma coisa, disposição, correr atrás de criança. Aí você começa a fazer os exames, já começa a destoar um pouquinho, e aí você fala, cara, vou tentar. Você tenta a dieta A, você tenta a dieta B, e aí também a vida corrida, e aí você fala, cara, o mais fácil também não é o mais saudável de fazer, você não encontra tempo. E você vai se auto-sabotando para não... Meio que achando desculpas. Para não conseguir. É isso. E aí eu comecei... É que também, deixa eu fazer, é difícil ser tudo que a gente precisa ser às vezes, não é? Às vezes é difícil você ser o gestor que está aqui, às vezes, né? O dia todo, você ser pai, você ser saudável, você praticar um esporte, você comer saudável, porque comida saudável a gente não encontra pronta. A grande verdade é que todo mundo sabe o que a gente precisa fazer e o que a gente precisa ter de estilo de vida para ter uma vida melhor, mais saudável, para ser um gestor. Todo mundo sabe essa regra, mas a gente sabe que não é fácil. Não é simples para que isso aconteça. E aí eu comecei a ler muito sobre o assunto, sobre obesidade, sobre cirurgia, muita gente me falava, eu falei, cara... E aí eu encontrei, cara, muito material na internet, e aí talvez uma das grandes evoluções que a gente tem hoje é você poder ter acesso à informação. Né, pra ter. Sim. Quando eu me dei conta que a obesidade é uma doença, aí eu falei, cara, agora eu preciso virar esse jogo. E a cirurgia, ela não é a resolução dos seus problemas. A cirurgia é uma etapa do tratamento de obesidade. Exatamente. Existe um grande percentual de pessoas que fazem a cirurgia
e que voltam a engordar depois de 2, 3 anos. Porque o primeiro ano, eu brinco que é o ano de lua de mel com a cirurgia. Lua de mel com a cirurgia. Porque você não consegue engordar. Existem exceções, mas não vou comer. Sim. Mas você não consegue, porque você não consegue comer. Eu tenho um amigo bariátrico e ele falava isso. Ele disse, poxa, eu comi uma pizza inteira, agora eu comi meio pedaço de pizza. Não consigo. Mesmo que eu tente, eu não consigo comer mesmo. Não consegue. Então o primeiro ano vai ser assim. Mas se você, assim como você era criança, você não nasceu gordo. Seu estômago ele vai dilatando à medida que você, cara, vai comendo mais, não tem hábitos saudáveis. Então se você não mudar a tua cabeça, você vai voltar a engordar. Então, decidir fazer a cirurgia foi muito simples. Quando eu me dei conta que a obesidade era uma doença e que a cirurgia era uma etapa do tratamento. Claro que eu vi sobre os riscos da cirurgia, 0,0001, poderia ter algum problema. Cara, mas é uma cirurgia muito simples. Sim. 40 minutos de cirurgia. Verdade. Que é outra coisa que às vezes as pessoas acham, ai meu Deus, horas e horas. Não. Meu amigo, eu lembro como hoje, ele foi pela manhã, à noite, já fez, amigo. O quê? Como assim? Gente. Cara, no passado você abria a barriga de um ponto a outro. Agora é muito menos invasivo, né? Cara, são 5 buraquinhos aqui. Exatamente. E é tranquilo. Mas foi eu estou muito orgulhoso assim da decisão que eu tomei. Não é uma decisão fácil. Já conversei com N pessoas que fizeram todo o processo e num dia antes da cirurgia falou, não vou fazer porque eu estou com medo, porque eu estou com receio, porque eu estou com isso. E eu não faço, uma coisa que eu não faço é fazer apologia à cirurgia. Não falo com ninguém sobre esse tema. Não vou sair, faça. Cada um tem o seu momento. Exatamente. Porque se a pessoa fizer num momento que ela não tiver consciente que a obesidade é uma doença, que ela vai precisar mudar a cabeça, ela vai fazer, vai emagrecer e ela vai voltar a engordar. Então hoje, depois da cirurgia, eu ainda assim controlo muito o que eu como. Eu como pouco, mas eu poderia comer só doce, por exemplo. Não faço isso. Eu tenho que fazer exercício. Então, cara, voltei a praticar o esporte que eu gosto, que eu amo, que é vôlei. Jogo vôlei 3, 4 vezes por semana. E é um processo, cara, que vai melhorando a sua condição para o futuro, para você envelhecer de forma saudável. Então, falando da decisão em si, foi simples, desde que eu tive a consciência de que a obesidade é uma doença que eu vou ter que tratar para sempre. Não existe um remédio que você diga, cara, agora não precisa. É que nem os óculos, né? Enquanto você usa, você está enxergando. Você tira o óculos, você não enxerga. Tratar a obesidade é a mesma coisa. E cada um pode ter um tratamento diferente. Tem gente que vai conseguir com dieta, tem gente que vai conseguir só com exercício, tem gente que vai conseguir com medicamento, tem gente que vai conseguir com a cirurgia. Então depende do grau de consciência que você tem e do tipo de tratamento que vai se adaptar mais a você. Mas eu acho que tem que se orgulhar mesmo. E mais, que eu acho que é o mais difícil, Thiago, né, é o autocontrole. Exatamente. Aquela cabeça forte, assim, de autocontrole. Não, e eu lembro, e é legal assim, eu lembro de atitudes que eu tinha pré-cirurgia, que hoje eu falo, cara, como eu conseguia fazer isso? Né? Assim, cara, eu viajo uma vez... A cabeça de gordinho. Cara, que se deixasse, cara, é pizza, é hambúrguer, é isso. Isso. Cara, e era todo dia, vou viajar durante uma semana, cara, uma semana jantar é uma semana... E não dá pra ser assim. Você tem uma desculpa todo dia, ou porque você tá feliz, ou porque você tá triste, ou porque você tá entediado. Tudo isso é desculpa pra comer, né? É isso. Então, quando você se dá conta que é uma doença e você começa a tratar isso, a cirurgia é um primeiro passo para te inibir. Ali é o tratamento de choque. Você não consegue. Se você tentar comer mais do que cabe no seu estômago, você vai passar mal. E aí ninguém gosta de passar mal, você não vai comer. Mas com o tempo, hoje eu tenho 8, 9 meses de cirurgia, eu como, cara, 10 vezes mais do que na primeira semana de cirurgia. Mas se eu não tomar cuidado com isso, isso vai aumentando gradativamente. Exatamente. Entendi. E aí uma pergunta aqui, voltando ali um pouquinho para o Thiago, pessoa física. Qual o valor você mais defende? Que pergunta, hein? Olha. Eu falei que a gente levou o patamar aqui. Cara, eu acho que a integridade para mim é algo que não dá para abrir mão. Isso é premissa, é algo sine qua non para qualquer tipo de relação. Certo ou errado, você tem que ter transparência, mas tem que saber que aquela pessoa, cara, é uma pessoa íntegra, que ele está... aquilo traduz exatamente o que aquela pessoa é. Então, nunca eu vou te dizer algo e vou fazer algo ao contrário do que eu te disse. Não estou dizendo que eu vou acertar ou que eu vou errar. Isso aí é outra discussão. Estou dizendo que você vai ficar feliz ou triste com o que eu vou fazer. Mas eu nunca quero que você fique na dúvida do que eu estou te falando. É sincero e é ou para o melhor para você, ou melhor para a relação, ou melhor para a companhia,
ou melhor, para qualquer tipo de relação que tem. Então, integridade, assim, Negociar. nunca eu posso suspeitar, ou ninguém vai suspeitar do Thiago que está fazendo isso por sacanagem. Para mim, esse é um valor que quem trabalha comigo tem que ter. Se alguém que trabalha comigo, cara, você está de sacanagem, não vai trabalhar comigo. Sim, é um valor importante. E um sonho que o Thiago ainda não realizou? Eita, nós, cara, eu sou um cara muito desprovido de qualquer tipo de vaidade. Entendi. Então, quando a gente fala em sonhos, geralmente pode ir para o campo material. Sim, Cara, pode... eu sou muito feliz com o que eu tenho, com a família que eu desenvolvi, com a forma que eu crio os meus filhos. E os meus sonhos, talvez um grande sonho, já ligando aí na questão da ONG, é conseguir, cara, poder contribuir para fazer uma sociedade melhor. Nossa. Inclusive, esse projeto que você participa é muito bacana. Para mim, esse é o principal, Emilson. Eu não tenho, foi o que eu disse, eu sou um cara desprovido de vaidade. Senão, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Cara, é claro que eu tenho sonhos materiais, mas eu não posso nem dizer que isso é um sonho, talvez isso é um capricho. É algo que eu queira me dar de presente pelo tanto que eu trabalho. Mas não é sonho. Sonho para mim é poder, cara, morar num lugar onde a gente entenda que eu possa contribuir para a sociedade, de alguma forma. Então acho que esse é o meu maior sonho e o presente de alegria, cara, ele me ajuda muito nisso. Gratificante, né? Assim. Isso é uma coisa, quando a gente faz um trabalho social, você acha que você está fazendo pelos outros. E você acaba fazendo muito mais por você, porque você sai diferente. Eu digo quando eu vou no hospital, e hoje eu visito o Hospital Santa Catarina, uma vez por mês, com o Dr. Tião, eu brinco que eu sou muito mais visitado do que eu visito quando eu vou até lá. É aquele dia completamente diferente. Domingo passado, retrasado, eu fiz visita, e aí minha esposa não conseguiu ir, porque alguém tinha que ficar com a Marina, né? E minha esposa também é palhaça, e foi na vez que eu vou. E aquele dia eu falei, eu vou fazer diferente, porque geralmente eu vou de carro até o hospital, a gente tem uma sala lá que a gente se troca, tal, e assim por diante. Eu falei, não, hoje eu vou fazer diferente. Eu saí vestido de casa, já transformado de palhaço. Já foi no personagem. Peguei a bicicleta elétrica. Meu Deus! E saí pelas ruas de Blumenau, cara, dando bom dia pra todo mundo. Você já parou de passar pelo teu gestor vestido de palhaço numa bicicleta elétrica? Nossa, eu queria nesse momento. Thiago, vem pro CSC, Thiago. O que você acha? Boa! Foi uma loucura. E aí saí da visita, era no domingo, geralmente a rua 15 de novembro ali em Blumenau fica fechada, né? Fica fechada porque tem feirinha. E eu falei, cara, eu vou voltar pela feirinha de palhaço. Cara, e voltei, e brinquei com tanta criança, enfim, cara, mas foi, cara, talvez o melhor dia do mês. O melhor dia do mês. E minha mulher falou, não acredito que você fez isso. Eu fiz, e foi tão bom. E foi tão bom. Nossa. Então, esse é o tipo de coisa que fala, cara, isso me alegra, cara, demais. Mais do que tudo. Talvez menos do que quando o Corinthians ganha, mas aí, hoje, por exemplo, eu estou insuportavelmente feliz. Do que é possível se falar. Se a gente entra na discussão de futebol, aí já estragar o podcast. Porque daí tudo aquilo que eu falei para vocês, de preparação, de estrutura... Olha, mas já veio palmeirense aqui, já veio tricolor, veio uma galera aí, não foi? Atlético Mineiro. Mas aí... Atlético Paranaense hoje, né? Mas vamos começar a limitar só quem tem mundial, porque aí... Eita! Que isso? Eita! Que ignorância! Eu tô falando que eu não poderia entrar nisso. Mas agora, Thiago, conte uma história engraçada ou um perrengue chique. Tirando o último ali, que é aparecer na segunda-feira com o olho roxo pra trabalhar. E alguns pontos também, né? Sim. Um perrengue. É que tu é o cara de perder voo, né, Thiago? Mas isso aí eu não considero mais perrengue, né? Não considero, porque hoje em dia, cara, assim, o perder voo é muito ruim. Principalmente, cara, volta pra casa, cara, tem que ficar no aeroporto. Mas geralmente, cara, não impacta questão de trabalho, essas coisas, onde você estiver, você trabalha. Então é mais pelo cansaço e tal. Mas tem uma história legal. Uma vez eu era gestor do Santander. A gente fazia venda de cartão de crédito Platinum e Black. E a gente bateu uma meta, acho que foi Meta Brasil e tal. A área que eu trabalhava, que eu era gestor, bateu essa meta. E a gente ganhou uma viagem para Costa do Sauípe. Na época que a Costa do Sauípe era o point da galera. Passar lá 5, 6 dias num resort.
E aí, num dos dias do resort, eu fui fazer um passeio. Então, cara, à parte, fui lá andar de quadriciclo. Foi uma galera e uma galera ficou no resort. Quando eu voltei, entrei no salão principal e dava de frente com a piscina. E eu vi uma galera que trabalhava comigo. Uma galera lá, cara, todo mundo, aquele sol, todo mundo, a festa da piscina, pool party. E eu juro pra vocês que eu não tinha bebido nada. Porque vocês vão falar, você só fez isso porque você estava alcoolizado. Era 0 álcool. E aí, eu tenho algum problema de visão, eu uso lente de contato. E como eu fui fazer passeio, eu estava sem lente, mas eu reconheci as pessoas. Viu os vultos? Cara, ali é a minha galera. E tinha um rapaz de costas, Meu Deus. de sunga. Eu falei, puta, aquele ali é o fulano de tal. Falei, já sei. Vou jogar ele na piscina. Mas não vou jogar, eu vou dar uma umbrada que eu vou arrebentar ele na piscina. Cara, e aí contei pra galera e ninguém falou nada e eu fui. Meu Deus. Cara, eu dei aquela... Sabe aquela com gosto que você dá? Pum! E derrubei o cara na piscina. E a galera que trabalhava comigo ficou olhando pra minha cara sem entender nada. Horrorizado. O que é que tá acontecendo? E eu achei que eles iam dar risada, porque eu falei, eu tô brincando com meu amigo. Quando eu olhei, não era o cara. Mentira. Era um desconhecido que tava conversando. Não! Gente do céu. Como explicar? Meu Deus. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu falei, Jesus. cara, E ele levou na boa, cara? Cara, não, ele ficou transtornado. Aquela cara de vou bater na tua cara. Meu Deus. Mas ele percebeu que eu fiz de forma totalmente voluntária. Cara, eu peguei na mão dele, tirei ele da piscina, cara, pedi desculpa. Pode dar uma ombra em mim aqui. Se quiser eu pulo aqui, o que você precisa. No fim deu tudo certo, mas a minha vergonha de tudo aquilo Até que explicar tudo aconteceu, aquilo. eu acho que essa, pra mim, eu bati o recorde, gente. Então, eu não brinco mais. Eu fico imaginando, eu acho que o cara deve pensar, meu Deus, se eu abrir até hoje- ele já me deu uma ombrada, Mas sem eu não, falar se alguém nada. perguntar- Puxar, Ainda não. bem que ele caiu na piscina, porque se não cair na piscina, é certeza que ele ia dar um murro na minha cara. Porque ação e reação, não dava Sim, tempo. Era sim. involuntário. Então, mas essa foi Nossa. Se alguém Senhora. perguntar um perrengue chique, ele deve falar, uma vez eu tava num resort, um doido me jogou na piscina. Precisamos de um contato, esse cara que vai... Cara, mas virou a história daquela convenção. Nossa, Todo mundo imagina. falava. Meu Deus, Thiago. Nossa, realmente, que... Essa foi demais. Tiago, agora a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido com Ei. você. São Ah, 39 perguntas que você vai... Deixa eu olhar junto aqui. E aí a primeira coisa que vem na sua cabeça, você responde, tá Eita, bom? nós. Talvez tenha interferência que a Cadri sempre me atrapalha, né? Eu também, eu só julgo a resposta das pessoas que vêm aqui. Você entendeu? Então podemos começar? Podemos? Deixa eu me vamos lá. preparar. Ok. Um animal de poder. Um animal de poder? Sim. Gavião. Gaviões da final. Ai, tu Vá. tinha que... Tu tava bom até relacionado com o Corinthians. Você prefere inverno ou verão? Verão. Valeu, Thiago. Finalmente, primeira pessoa aqui que defende o verão. Sua banda favorita, cantora ou single? Posso só dar uma palhinha? Claro. Calma. Se arrependeu da resposta? Não é que eu me arrependi, porque essa é uma escolha recente. Ah, tá. Agora que eu tenho essa nova silhueta, eu tô sentindo muito frio. Então antes eu só sentia calor. Então pra mim o inverno já era verão. Porque eu dormia com o ar-condicionado ligado no inverno. Agora eu sinto muito frio, então eu prefiro verão. Ah, eu também. Então tem uma explicação muito importante. Sua banda favorita, cantora ou single? Eita, nós! Um pagodinho aí, vai vir, será? O hino do Corinthians. Não é o Ina, não. Eu vou colocar aqui Moacir Luz. Um sambista da velha guarda do Rio de Ah, é Janeiro. verdade, cara. Por favor, Pagodeiro, procurem. Ele é o real. dono do samba do trabalhador. Tá vendo? Samba do Você poderia trabalhador. gravar um trechinho, Thiago, desse samba? Não consigo. O samba do trabalhador é um samba que acontece no Rio de Janeiro. Sério? Toda segunda-feira. Segunda? Mas o trabalhador não tá trabalhando, não, na segunda. Começa 3 da tarde e acaba meia-noite. Olha, Thiago, esse samba tá meio errado, hein? Tá certo. Você sabe por quê? Ah. Porque ele nasceu como o samba que é feito pelos trabalhadores do samba. Então os músicos Trabalham que sábado e trabalham a domingo. semana inteira, a folga deles é na segunda. Ah. E eles se reuniram para fazer um samba. Então só tem os melhores sambistas. Fez sentido agora. Nossa, Nossa, agora legal. sim, você tá E aí vendo? virou um evento que toda segunda-feira lota. Por isso que eu não posso morar no Rio de Janeiro. Senão eu teria que fazer Você teria que trabalhar de de terça, terça a domingo. a domingo. Não tem problema. O Thiago não suporta Mentira. e o Thiago adora. Futebol. Doce ou salgado? Que pergunta. Salgado. Por quê, É Thiago? o prato principal, não é? Você já viu o prato principal ser doce? É isso.
Mas depende, eu acho que essa resposta poderia variar de acordo com a Totalmente. sazonalidade. É que ele julga todo mundo que não responde doce, entendeu? Sua característica mais marcante, Ah, sou um cara extrovertido. sua comida favorita. Vixe Maria, agora churrasco. Isso aí. Feriado favorito, ou é 50 contra gramas, feriado? 50 gramas de churrasco. Que é o que me ressoa agora. Firme e forte de proposta. Eu não faço mais churrasco. Ah, entendi. Poxa. Não consigo. Sacanagem, Nossa, eu amo né? churrasco. Não, mas é porque, cara, não compensa hoje em dia. Não dá pra ir no Não, rodízio. não vale a pena, né? E não é por passar vontade, não. Eu fiz a cirurgia em novembro. Em dezembro eu fui viajar com um casal de amigos. Cara, eu fiz churrasco pra eles. Cara, fiquei na churrasca. Você não passou vontade, não. Mas fazer um churrasco, cara, é todo um... É, começo é um com ritual. grama, É um ritual. É um Eu ritual. vou no restaurante. Seu feriado favorito? Meu feriado favorito é aquele que cai na segunda-feira que eu comi no Samba do Trabalhador. Que aí eu vou pro Rio de Janeiro e consigo ir pro Samba do Trabalhador. Entendi. Uma cor. Uma cor azul. Ó, saímos do preto, né? Que tem uma galera que preto. É que se eu falo preto e branco, você vai falar no Corinthians de novo, então eu resolvi variar. Meu maior medo é... Thiago não tem medo. É uma pessoa destemida. Não, meu eu tenho amor. vários. Ele tá escolhendo um. Eu tenho vários, eu só estou escolhendo. Mas acho que é o medo de morrer. Não de morrer, mas é o medo de perder, cara, uma pessoa muito que amam. próxima. Entendi. Uma cadeira na praia, no sítio, na varanda ou próximo da sua cama? Ficou meio confusa a pergunta, mas esses lugares. No sítio. No sítio? No sítio. Isso aí. Eu sou mais campo do que praia. Sou o maior fã de... Da Marina, né, Thiago? Eu acho que você é o maior fã dela. Não sou, não. Eu sou o maior fã, sabe de quem? Ah. Da minha esposa. Boa. Cara, porque eu digo assim que se tem um divisor de águas na minha vida, foi conhecer a minha esposa. Oh, que bonito. Olha só. Tá vendo? É verdade, é uma história assim. Eu, antes da minha esposa, eu namorei durante 10 anos uma pessoa. E era namoro. E aí, cara, fiquei solteiro, falei, agora é a minha hora. Vou chutar o balde. Bora! Depois de 60 dias eu conheci a minha esposa. Nossa. E eu falei, cara, eu não queria, né? namorar agora. Em 3 meses a gente tava comprando apartamento. Meu Deus. Cara, foi assim. Arrebatador. Hoje é a pessoa assim, que eu falo que é o alicerce da família, é minha esposa. Oh, que bonito. Um pássaro na mão ou 2 voando, Thiago? Ah, um na mão. Um na mão. Conservador. Eu sou mais conservador, sim. Um ditado popular que você use ou não usa ditados? Tipo isso, um pássaro na mão, 2 voando. O castigo que vinha a galope chegou de avião. Essa foi boa. Boa! Que é um samba, inclusive. Então, acho que você deu um gancho aí, mas é a pessoa que você mais ama no mundo. Cara, vou colocar. Cara, aí é sacanagem. Né, Não cara? tem uma, né? Não tem como Tem ter uma. Cara, é a minha família, quem mora comigo é a Júlia, a Marina, cara, e minha mãe. E pra encerrar, Thiago versus Thiago. Se defina em uma palavra, uma frase de efeito ou um livro, uma coisa. um samba. O gordo e o magro. Na mesma pessoa. Eu acho que essa é a frase que pode me definir. Thiago, a gente queria te agradecer por vir Ah, vou mudar meu medo. Pera, temos aqui. Qual é? Volta, rebobina a fita. Peraí que o Thiago quer fazer alterações aqui na aula do... Todo mundo diz que quem emagrece, o gordo que emagrece, perde a graça. Então eu sempre tive o medo de perder a graça. Acho que não foi o caso, não. Acho Só que foi isso. peso até agora. Realmente. Tiago, a gente quer te agradecer por vir aqui compartilhar esse momento com a gente, né? É muito bom ter essa troca. Eu, pelo menos, eu sou fã de história. Eu gosto de conversar, de conhecer as histórias da pessoa e conhecer um pouco da tua história. Essa troca que a gente teve aqui foi muito bacana. Você é uma pessoa que está sempre disposta, né? Tem uma agenda difícil de conseguir uma vaga, tem, mas nunca, em momento algum, deixou de falar com as pessoas que estão ali na lida com você. Você sempre se coloca muito presente com a gente. Isso é uma característica muito marcante. Então, obrigado por vir compartilhar aqui esse momento com a gente. E a gente tem falado muito do jeito Vitro de ser ultimamente, né? Sim. E algumas coisas são normalizadas aqui. A gente falou no podcast da Poli sobre a diversidade que tem na organização, que ela é espontânea, que a gente acha isso muito incrível.
E eu acho que você estar aqui, conversando abertamente, dando Exato. risada, é uma coisa que é extremamente normal pra gente, mas não é no mundo lá fora. É isso, que a gente comentou em alguns. Que, tipo, a diversidade que a gente encontra aqui não é uma coisa que tá só numa campanha comercial. Não. É uma coisa que a gente encontra no corredor, que a gente encontra na sala da gente. Isso é muito bacana. Isso, ela é natural, espontânea, e essa acessibilidade de um gerente, né, um cara que tem agenda completamente fechada, tira um tempo, tira 1 hora para sentar aqui e ter uma conversa descontraída. Isso é incrível, nunca perca essa essência. Se eu pudesse, eu ficaria aqui o dia inteiro. Mas o que eu gosto, acho que eu queria agradecer também, acho que esse projeto, ele é um projeto muito que fala dos nossos. Sim. Então é muito importante, eu adoro, cara, eu sou fã de podcast, eu Também escuto gosto. tudo que vocês imaginarem. Mas quando a gente entra nesse âmbito profissional, e quando a Kathleen me contou um pouquinho do projeto, eu falei, cara, isso é muito legal, porque eu não tenho, aqui eu não quero ter nunca a vaidade aqui, quem eu preciso trazer aqui no podcast? Cara, quero trazer o William, quero trazer a Paula? Sim, eu quero. Mas o primordial não é esse. O primordial é a gente conhecer as pessoas que trabalham do nosso lado. Isso. E que todo mundo tem uma história. Porque o William, todo mundo vai querer entrevistar, todo mundo quer... Cara, o William até na Rede Globo vai sair, a Paula até na Rede Globo vai sair. Sim. Mas não é isso. Aqui a gente fala dos nossos. Pessoas que sentam ao nosso lado todos os dias e muitas vezes a gente não tem a profundidade de conhecer aquela pessoa, o mínimo da história dela. Sim. E quando você conhece a história de uma pessoa, a sua relação com ela, a partir daquele momento muda. Com certeza. Então eu não tenho dúvida que talvez o tom de um e-mail que você manda para uma pessoa antes de conhecer a história dele é completamente diferente de quando você conhece aquela história. Então isso aproxima, isso humaniza, isso normaliza as relações. E eu acredito nessas relações que não são relações de hierarquia. A hierarquia existe porque é impossível uma pessoa olhar o trabalho de 100 pessoas. E por isso você cria uma hierarquia para que aquilo em grupos menores você consiga organizar. É a estrutura organizacional da empresa, não por hierarquia. Então, eu acho que esse projeto vem muito para isso, para humanizar essas relações e dizer que, cara, aqui não estou falando de hierarquia. Não tem a vaidade de dizer estou entrevistando o gerente, estou entrevistando o presidente. Não é isso. Eu estou entrevistando as pessoas que trabalham comigo. E que muitas delas não têm a oportunidade de contar a sua história. Então, por isso que eu acredito muito nesse projeto. Toda quinta-feira eu fico lá. Semana passada eu falei, Kathleen, saiu? Porque o meu almoço de quinta-feira é o almoço escutando o podcast que vai sair naquele dia. Porque é um projeto que, cara, eu amo, estou muito orgulhoso de estar aqui. E espero que vocês consigam entrevistar 150 pessoas que trabalham com a gente. Tomara. Vamos, sim, É se isso Deus aí. quiser. Certo, É isso aí, gente? muito obrigada. Muito Um beijo obrigado. para todos. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau, galera.